Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que estão acompanhando esse estudo do metodismo aqui no nosso canal no YouTube da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Eu sou Kátia Rebelo, sou uma das professoras da Escola Dominical de Adultos e também sou coordenadora em exercício do Ministério de Ensino e Capacitação. Amém? Então é uma oportunidade muito grande estar podendo estar ministrando aqui através desse meio, através do nosso canal YouTube, lembrando que nós estamos, a nossa escola dominical na igreja tem acontecido todos os domingos às 9h30 na plataforma Zoom. É o momento que a gente está em tempo real, trocando, estudando, tirando dúvidas. Da mesma forma, você pode fazer isso também fazendo seus comentários no chat desse vídeo. A gente vai ter muito prazer em tirar dúvidas, ou então receber seus comentários sobre o que achou do estudo, do que você aprendeu, o que esclareceu para você. É sempre bom a gente ter esse feedback daquilo que está sendo ministrado. Amém? Então vocês estão acompanhando esse estudo, a gente está falando do metodismo, origem, desenvolvimento, estratégias. Nós trabalhamos a lição, a parte 1, que foi ministrada pelos nossos pastores e pastoras, que falava do metodismo, origem e desenvolvimento. Então, trabalhamos de lição de 1 a 5. E hoje nós estamos entrando na parte 2, que é o metodismo, princípios e valores. Vamos trabalhar a lição 6, que fala John Wesley e sua Bíblia. E para a gente começar, é sempre importante eu como professora, gosto de fazer essas orientações para os nossos alunos. Aquelas pessoas que gostam de aprender. É importante, eu tenho esse hábito, sempre estar com a Bíblia do lado, um marca-texto, ou uma caneta, um caderno de anotações, para a gente estar sempre anotando aquilo que chamou mais atenção, aquele versículo, o que foi dito nesse estudo que me trouxe para eu pensar, refletir, pontuar, tirar dúvidas e revisitar esse estudo no momento mais apropriado. Amém? Mas antes de começarmos, vamos orar? Pai querido, Pai amado, é maravilhoso estarmos aqui, Senhor, nos reunindo, aprendendo mais de Ti, que é para nosso crescimento e amadurecimento espiritual, Pai. E como é bom conhecer mais, aprofundar mais o conhecimento da nossa doutrina metodista, saber mais de John Wesley, como é bom aprender, Senhor. Venha, Senhor, manifestar o Teu Espírito nesse estudo, revelando a Tua palavra, trazendo luz para o nosso caminho, para a nossa caminhada, que sou sempre a Sua palavra que nos norteia e nos faz fazer planos para que possamos viver uma vida digna contigo. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse estudo de hoje é só para lembrar, por que nós estamos estudando, fazendo um estudo do metodismo. E eu vou fazer uma rápida leitura no parágrafo deste livro que diz assim: a história, a teologia, a doutrina e a prática wesleyana são temas que precisam ser estudados, ampliados e aprofundados sempre. Diante de muitas interpretações bíblicas, teológicas surgidas no decorrer dos anos, é importante que, como metodistas conscientes do nosso chamado e com convicção de nossas raízes, nos preparemos para viver e divulgar nosso modo de ser. Então, esse estudo é importante também, para a gente ter sido invadido por vários tipos de doutrina, até na nossa igreja. E muitas pessoas que estão começando na fé começam a trazer algumas doutrinas que não condiz com a nossa doutrina metodista. Então é importante a gente conhecer, aprofundar, para a gente não errar, não pecar em cometer alguns equívocos. Então, começando esse estudo de hoje, como eu já falei, já está com a sua Bíblia aberta, já está com a canetinha, então vamos começar. Então, fazendo uma rápida introdução desse estudo de hoje, diz assim:
A Igreja, seguindo a tradição wesleyana, afirma que a Bíblia é a suprema fonte de conhecimento e autoridade, é a única regra de fé e prática para o cristão e cristã. Esta posição wesleyana tem apoio nas Escrituras Sagradas e nas mais variadas confissões de fé da cristandade. Para John Wesley, a Bíblia, como palavra de Deus, concentra em si um significado que não pode ser definido com palavras ou letras humanas, tendo em vista o seu alvo valor formativo, educativo e normativo. Então, a Bíblia, John Wesley considera a Bíblia uma obra que vai nos instruir, nos formar e vai normatizar a nossa caminhada. E leva todas as pessoas que a leem a experimentar o crescimento em suas vidas. É como eu falei no início, né? Que esse estudo venha nos trazer crescimento, amadurecimento para a nossa caminhada. O Wesley entendia que a Bíblia é um livro que se autoexplica, onde dificilmente é encontrada uma passagem inteiramente isolada e que esteja em desacordo com os demais passagens do texto. Então, a gente sempre, eu ao longo da minha caminhada cristã, eu sempre aprendi que a gente não pode descartar o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. A gente pode ler o Novo Testamento, mas com um olhar, uma lupa no Antigo Testamento. Os textos se encontram, é tudo inspirado por Deus. Então a gente não pode ler nenhum versículo isolado, sem contextualizar que situação é aquela, que se passava naquele momento, que povo era aquele. Então a Bíblia, ela mesmo se autoexplica se a gente lê da forma certa. Se a gente lê alguns textos do Novo Testamento, a gente tem lá no rodapé, que tem lá quais são os versículos que pode ser comparado no Antigo Testamento, a gente vai lá, compara. Tem sempre uma forma da gente estar fazendo essa conexão e aprendendo mais, né? Outra questão também, a recomendação era que os textos paralelos fossem lidos, possibilitando uma compreensão mais clara, profunda e abrangente. Através do estudo do Salmo 119, especialmente dos 8 primeiros versículos, podemos entender um significado da Bíblia para nós a partir da compreensão e legado do Wesley. Então vamos aqui trazer algumas orientações sobre esse estudo. É muito importante a gente estar seguindo essas orientações, né? A forma literária com a qual esse salmo se apresenta tem muito a ver com a intenção do salmista ao compô-lo. Veja como é significativa e didática a sua apresentação. O salmo abre como expressão bem-aventurados, que andam conforme o Torá, lei, ensino e instrução do Senhor, verso de 1 a 4. O salmista felicita as pessoas que se esforçam para andar no caminho e guardar a instrução, lei de Deus. A seguir, o salmista pede a Deus, como nos salmos de lamentação, que seus passos sejam firmes e perseverantes na guarda e observação dos ensinos, lei de Deus, e continuar firmemente, está nos versículos 5 a 6. Finalmente, ele faz um voto de prestar culto a Deus e continuar guardando e observando os preceitos dele, a lei. Está nos versos 7 e 8. Observando essas 3 partes, é possível perceber os passos da liturgia do culto. Então, a gente está finalizando, né, esse primeiro tópico, né, de orientações para o estudo, relembrando. Primeiro, o salmista felicita as pessoas que se esforçam por andar no caminho e guardar a instrução de Deus. Segundo, o salmista pede a Deus
que os seus passos sejam firmes e perseverantes na guarda e observação dos ensinos. Terceiro, e finalmente, ele faz um voto de prestar culto a Deus e continuar guardando e observando os seus preceitos. Então a gente tem que guardar muito bem essa orientação, essa forma pedagógica de Deus de nos instruir a seguir uma liturgia, de apresentarmos diante dele, uma forma de criarmos intimidade com eles e entrar no Santo dos Santos. Vamos agora partir para entendimento e aprofundamento e a compreensão desse Salmo 119. Antes vou fazer um breve fundamento bíblico sobre esse Salmo. O Salmo, ele é um Salmo de sabedoria, ele está entre os 5 livros da Bíblia, está dentro do livro dos poéticos. É um cântico principal sobre o Torá. O Torá é o chamado lei, é o Salmo 19, ele é o próprio Torá. Celebra a palavra de Deus quase exaustivamente, ele é o maior salmo da Bíblia. Este longo poema é todo em acróstico, que quer dizer, ele é para cada das 22 consoantes do alfabeto hebraico, ele separa 8 versículos para cada separação, para cada consoante desse. Algumas Bíblias bem separadinho com esse alfabeto hebraico. Eu tenho uma Bíblia de estudo que ele já vem separado assim. Algumas Bíblias com traduções mais atualizadas não tem, mas é uma curiosidade importante de vocês saberem. No Salmo, 8 palavras significam lei de Deus, aparecem diversas vezes. São elas: testemunho, mandamentos, estatutos, caminhos, juízo e palavra. Então, no decorrer do Salmo 119 inteiro, você vai ver uma repetição de algumas palavras. Eu já até eu já dei aula sobre esse Salmo, e ele é bem dividido, né? Depois você pode pesquisar onde você encontrar toda a palavra ensino, todas as repetições de palavras estatutos, caminhos, você vai ver, estudando esse Salmo a fundo, você vai encontrar. A lei é específica e genérica, restritiva, diretiva, libertadora, generosa, bondosa e solene. É tão complexa quanto ao Senhor que a criou. A lei nunca é considerada uma maldição. É sempre uma celebração a Deus e também é um louvor à sua misericórdia e benignidade em promover seu povo com instrução para viver. Então, lei não é maldição. Lei é a lei de Deus, a instrução é a palavra de Deus, é para trazer vida e vida em abundância para a nossa caminhada. Amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 119, dos versículos de 1 a 8, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Então, deixa eu colocar bem aqui na luz, porque a vista... Então, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para os que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampararei jamais. Então, é muito importante esses 8 versículos, como a gente leu anteriormente, que ele é dividido em 3 partes, e agora a gente vai aprofundar, estabelecendo os 3 tópicos. Tópico 1, que diz o uso dos substantivos e dos verbos. Então, o uso do substantivo e dos verbos nesse texto. Para interpretar um texto bíblico, é preciso prestar atenção especialmente nas palavras contidas nele. Por exemplo, em primeiro lugar, nesse pequeno trecho encontramos 8 palavras para significar lei
instrução ou palavra de Deus. São estas: Torá, que é igual a instrução e ensino. Lei, está no versículo 1. Preceito, está no versículo 2. Caminho, versículo 3. Ordem, versículo 4. Estatuto, versículo 5 e 8. Mandamento, versículo 6. Direito, versículo 7. Você sublinhou aí na sua Bíblia? Muito bem. É importante perceber que a localização da palavra Torá, como cabeça dessa lista de 7 palavras sinônimas, pode esclarecer a intenção maior do salmista, conferir no Salmo 119. Em segundo lugar, os verbos usados pelo autor do Salmo reforçam a ideia de que ele queria promover entre o povo o valor e a importância da Torá, que é a lei e instrução de Deus para o bem-estar das pessoas e do mundo. São eles: andar segundo a lei, instrução, andar no caminho, guardar os preceitos, buscar a instrução, observar, vigiar a ordem, os estatutos de Deus, considerar os mandamentos, versículo 6, e aprender os justos direitos, versículo 7. Segunda questão aqui para analisar: a intenção do salmista. Essa intensa frequência dos substantivos com o mesmo significado não é falta de assunto, pobreza de vocabulário ou ausência de criatividade do autor. Os verbos dão expressão e ação aos substantivos, o substantivo que a gente falou anteriormente. O sujeito na intenção do salmista é a pessoa crente, inclusive ele. Por isso, ele demonstra que a felicidade do ser humano e a harmonia do mundo criado por Deus depende da decisão de uma pessoa seguir. Guardar, buscar, aprender, observar, vigiar a lei e instrução de Deus. Enfim, o salmista quer afirmar a importância da lei e instrução para a vida dos homens e mulheres, para o bem-estar de toda a criação divina. Se o Torá, que é a lei e a instrução, é tão importante para o bem-estar do ser humano, de todo o mundo criado por Deus, então este termo hebraico deve ser entendido e traduzido como a palavra de Deus. Assim, os pais da fé cristã concordaram, entenderam e ensinaram. Terceiro tópico, que é a teologia do salmista. Os tradutores da Bíblia tomam a palavra hebraica Torá como lei. Não é um erro assim fazer. Entretanto, é preciso observar que o Salmo 119, como em todo o Antigo Testamento, o significado de Torá é bem mais rico. Primeiro, o significado de Torá tem sua raiz no verbo hebraico, cuja tradução é instruir, ensinar, lançar. Segundo o Salmo 119 confirma, o significado original ao colocar 6 diferentes sinônimos na palavra Torá. É interessante perceber que o Salmo 19 faz o mesmo. Depois você confere no versículo 7 a 10. Aqui o Torá, no verso 7, tem como sinônimos mesmo substantivo: preceito, está no versículo 7, ordem, mandamento, no versículo 8, e direito, no versículo 9. Portanto, quando o salmista falava de Torá, ele pretendia falar de algo muito mais amplo e que traz felicidade e bem-aventurança para as pessoas, que faz brotar a vida, alegra o coração, ilumina os olhos e é mais doce do que o mel. A lei está muito longe de proporcionar tudo isso às pessoas. Mais uma vez, é preceito dizer: a melhor tradução do termo hebraico Torá é instrução, ensino de Deus, enfim, palavra de Deus e escritura sagrada. Amém? Vamos agora para o terceiro ponto, a teologia do salmista. Os tradutores da Bíblia tomam a palavra hebraica Torá como lei. Não é um erro assim fazê-lo, né? Entretanto, é preciso observar que o Salmo 119, como em todo o Antigo Testamento, tem o significado de Torá, é bem mais rico. Primeiro, o significado de Torá tem sua raiz no verbo hebraico, cuja tradução
é instruir, ensinar, lançar. Segundo o Salmo 119, confirma o significado original ao colocar 6 diferentes sinônimos da palavra Torá. É interessante perceber que o Salmo 19 faz o mesmo, dos versos de 7 a 10. Aqui o Torá, verso 7, tem como sinônimo os mesmos substantivos, preceito, ordem e mandamento, verso 8, direito, verso 9. Vamos dar uma lidinha no Salmo 19? Abra sua Bíblia aí. É sempre importante quando a gente está estudando algum texto bíblico e faz referência ao outro texto que cita, que faz as mesmas considerações. Então vamos ler rapidinho aqui, Salmo 19, os versículos de 7 a 10. Amém? Então vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Amém? Olha que beleza de tratar o Torá como um ensinamento, como preceitos para a nossa caminhada, de observância da palavra. Voltamos agora para o Salmo 119, é o motivo de estarmos estudando hoje. Então, continuando, a gente observou, né, que aqui no versículo 19, que ele usou os mesmos substantivos que usou no Salmo 119. Portanto, quando o salmista falava de Torá, ele pretendia falar de algo muito mais amplo do que a lei traz. O que ele fala? Ele fala da felicidade, da bem-aventurança. Por isso que ele começa o Salmo 119 como bem-aventurados, felizes aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Isso aí alegra o nosso coração, ilumina os nossos olhos e é mais doce que o mel. Essa referência está no Salmo 19, os versículos de 7 a 10 que acabamos de ler. A lei está muito longe de proporcionar tudo isso às pessoas, mas uma vez é preciso dizer que a melhor tradução do termo hebraico para o Torá é instrução, ensino de Deus, enfim, a palavra de Deus e Escritura Sagrada. Então, nós estamos aqui aprendendo, com esse Salmo 119, como devemos nos instruir através da palavra de Deus, como é que a gente deve fazer a leitura bíblica. Que a palavra de Deus é instrução, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Vamos agora para a parte 3, que são lições que tiramos no texto bíblico. Quais são essas lições? Há uma tendência entre o povo cristão de tomar parte do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, como lei e o Novo Testamento como graça. Então, essa divisão é equivocada. Separar, o Antigo Testamento está falando só de lei. Não está errado, mas é mais do que isso que a gente aprendeu. E o Novo Testamento é a graça. Nós estamos no tempo da graça, a gente só vai estudar o Novo Testamento. Essa é uma interpretação um pouco equivocada e a gente precisa corrigir esse erro, pois a orientação nos leva à doutrina da igreja e é um beco sem saída. Então, se a gente for fazer essa separação, vamos ficar... como é que a gente vai seguir as instruções de Deus fazendo essa separação? Então, não podemos. Aqui lhe cabe uma pergunta. Preste atenção na pergunta que o texto está nos fazendo, que é muito pertinente. A palavra de Deus no Antigo Testamento, como no Salmo 119, preceito, mandamento, caminho, ordem, estatuto, é menos intensa do que no Novo Testamento?
pensamos um pouquinho, meus irmãos. Temos que tomar muito cuidado em que tipo de aprendizado que nós temos tendo. Às vezes a gente fica escutando muitas pregações que de outras doutrinas evangélicas, cristãs, que foge um pouquinho da verdadeira instrução que está na palavra de Deus. Há uma outra tendência entre grupos que usam a Bíblia como norma de fé de exigir que as prescrições contidas no Antigo Testamento sejam cumpridas dentro dos rigores das exigências humanas. Então, tem pessoas que fazem a leitura bíblica para atender à sua necessidade humana, pelo seu próprio entendimento humano. E a gente conhece alguns grupos que seguem isso, como, por exemplo, guardar o sábado, não permitir fazer uma transfusão de sangue. Isso aí as pessoas têm um entendimento da Bíblia distorcido. E isso a gente tem que tomar muito cuidado e zelar pela palavra de Deus. A verdade é que a igreja cristã não pode julgar o Torá do Senhor sob a perspectiva de grupos de intérpretes do Antigo Testamento, como citado por Jesus dos fariseus. Os fariseus é aquele grupo de religiosos que viveram os 2 últimos séculos antes de Cristo e que foram considerados por Jesus como marginais por suas atitudes e teologia. A gente pode conferir, fazer a leitura em Mateus 23:13, Lucas 11:42. A ênfase maior do Antigo Testamento é que Deus revelou-se libertador. A gente pode conferir isso em Deuteronômio 26, dos versículos de 5 a 9. Que Deus é fiel e amoroso. Está no Salmo 98, versículo de 1 a 3. E é um Deus perdoador. Está no Salmo 99, versículo 8. Através da história, dos códigos de lei, dos hinos publicados nas páginas do Antigo Testamento, a gente pode descortinar todo esse entendimento. O Salmo 119 reafirma o que o Antigo Testamento proclama. A Torá é uma doação de Deus à humanidade. Olha que lindo, que beleza. Seus ensinos irradiam vida, bem-estar, salvação, felicidade e segurança. Então há um equívoco de interpretação quando chama o Torá só de lei. Essa lei é mais ampla, como a gente está aprendendo aqui, discorrendo essa lição. Entretanto, o manusear ou o simples fato de portar um exemplar da Bíblia não garante à pessoa ou ao lugar onde ela estiver exposta a imediata felicidade e segurança. Então não adianta você ter aparência de cristão, de evangélico, carregar sua Bíblia, estar com a sua Bíblia debaixo do braço, vai para o trabalho. Isso não vai te dar segurança nem felicidade. Você só vai ter segurança e felicidade estudando os estatutos do Senhor. Seguindo a caminhada de instrução, observando a sua palavra, aprendendo mais de Deus. É importante que você tenha um bom entendimento da palavra de Deus, senão você não consegue avançar na sua caminhada, no seu amadurecimento espiritual. O Salmo 119 mostra que a Bíblia, a Escritura Sagrada, quer instruir e orientar a vida e a conduta das pessoas e não servir como instrumento de adorno e magia. Não adianta você, vou ter aquelas caixinhas de sabedoria, né, que vem com mensagens bíblicas. A palavra de Deus não é tirar um versículo de sorte, não é magia, não é como ser alguns hábitos que as pessoas têm de ler o horóscopo. Vou sair de casa, vou ler meu horóscopo. Não. A palavra de Deus é palavra de ensinamento e aprendizado. Não é magia, não adianta, vou fechar meus olhos e eu vou abrir a palavra e essa palavra. Não. Deus fala ao nosso coração. Às vezes a gente está lendo despretensiosamente, fazendo uma atenção, de repente desperta. Deus revela a palavra através de um estudo bíblico, através de uma pregação do pastor. Então a gente tem que saber que não é magia.
Em outras palavras, a Bíblia Sagrada, como livro, não determina o destino de uma pessoa ou lugar, mas a ação dos seus ensinos depende muito da resposta humana. Então, o que você vai fazer? O que você vai aplicar com esses ensinamentos à tua vida? O que você vai fazer com essa instrução rica, que é um presente de Deus para nós? Então, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com esses ensinamentos. Os versos de 1 a 2 não dizem quão boas e poderosa é a Torá ou a Escritura Sagrada, mas sim, ele diz: bem-aventurados são aqueles e aquelas que andam segundo o Torá do Senhor, que andam segundo os ensinamentos do Senhor, e que guardam os seus preceitos, que guardam os seus ensinamentos. O Torá não pretende justificar, teoricamente, a sua ligação com Deus que se revelou ao povo de Israel. Na verdade, ele tenciona fazer com que mais e mais homens e mulheres convertam-se e renovam-se e assumam novos propósitos de vida. Amém? E vamos partindo agora para finalizando a nossa lição, partindo para a conclusão desse estudo que está tão rico e tão eficaz para a nossa vida e como fala cada vez mais ao nosso coração. Quando a igreja cristã estabeleceu a sua doutrina da fé, ela declarou que as escrituras sagradas incluem Antigo Testamento e Novo Testamento. Os nossos, pois, da fé, fiéis ao Antigo Testamento, apóstolos, servos e servas da igreja primitiva, que deixaram os seus testemunhos por escrito, reformadores e muitos líderes do cristianismo, não privilegiaram nenhuma parte da Bíblia. Antes dominaram-se de palavra de Deus, escritura sagrada. Na verdade, eles e elas interpretaram corretamente as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Tem Mateus 5, 17 a 20. Depois a gente pode conferir. Como Martim Lutero, João Wesley, reformadores, mostrou que a lei desempenha o papel de um servo, mestre de escola ou mestre de disciplina, conforme Gálatas 3, 24. Para ambos líderes cristãos, Deus costuma convencer os pecadores pela lei. Portanto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento formam um conjunto de literatura que a experiência de paz da Igreja ao longo de 20 séculos denominaram a Palavra de Deus. Então, é essa mensagem, essa é a Bíblia de João Wesley, a Palavra de Deus, a lei do Senhor, o Torá, os preceitos do Senhor, o nosso ensinamento, nossa observância para a nossa caminhada cristã. Amém? Na próxima lição vai ser a lição 7 e vamos orar e agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos permitiu, desfrutando da sua maravilhosa palavra. Amém? Pai, obrigado por esse tempo de aprendizado, de instrução. Cada vez que lemos a sua palavra, cada vez que nos alimentamos da sua palavra, o Senhor nos ilumina, nos desvenda o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, Pai, que esse estudo venha trazer edificação e santificação para cada um que se alimentou dele. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs.